Vamos lá, boa tarde a todos e a todas. Que vamos agora iniciar nossa quarta palestra do nosso terceiro encontro de defensores e defensoras públicas do Estado da Bahia, para falar sobre formas de defesa. Chamo o nosso palestrante, doutor Rodrigo Azambuja, defensor público do Rio de Janeiro, coordenador da Infância e Juventude da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, coordenador da Comissão de Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do CONDEG e mestre em Direito pela Universidade de Coimbra, Portugal. E para conduzir a tarde de hoje essa palestra, eu chamo o moderador, meu amigo, doutor Marcos Cavalcante, defensor público da Bahia, titular da sexta Defensoria Pública especializada na defesa dos direitos da criança e do adolescente, da comarca de Camaçari, e mestrando pela Universidade Federal da Bahia. Passo a palavra agora para o doutor Marcos. Boa tarde a todas e a todos. Vocês me ouvem? Me veem? Gostaria de agradecer inicialmente o convite de Soraya Ramos, diretora da SDEP, e de Gisele Aguiar, coordenadora da Infância. Obrigado pelo convite, satisfação. Antes de passar a palavra para o Rodrigo Azambuja, queria compartilhar com ele, com todos também. Eu estava vendo semana passada uma live de Paulo Afonso Garrido de Paula, que participou da minuta que originou no ECA, e numa conversa com o jurista João Batista Costa Saraiva, do Rio Grande do Sul, infanto-juvenilista também, e nessa live eles contaram, durante 2 horas, assim, 2 lives, um pouco da elaboração do ECA, Rodrigo. E iniciou esse processo da década de 80, 86, 87, e é muito juntamente com a transformação da Defensoria Pública em 88 também. E o que eu percebi em 2 pontos assim, fundamentais. Primeiro, que o ECA foi gerido dentro do gabinete do Ministério Público de São Paulo. Acho que isso é importante, assim, diz muito como a gente lida com isso durante esses 30 anos, tem lidado e deve lidar com o ECA. E um outro ponto que eu julgo interessante é que como foi a criação do ECA e a transformação dessa nova defensoria enquanto instituição constitucional, né, provedora desse serviço jurídico gratuito, integral, foram construídos concomitantemente, mas eu percebo que não houve uma comunicação entre eles. O ECA nasce com apenas 2 disposições sobre defensoria pública e muito relacionada ao serviço judiciário. O ECA não conseguiu captar, em 90, a ideia que a Defensoria Pública, em 88, se transformava numa instituição constitucional de serviço de assistência jurídica. E com esse clima, assim, de 30 anos atrás, até comemorativo desses 30 anos, eu passo a palavra para você. Obrigado, Marcos. Vocês me ouvem bem? Sim. Beleza. Gisele, primeiro agradecer o convite. Eu não gosto de dizer que isso é uma palestra, porque eu não me sinto capaz de proferir palestras, então acho que é uma conversa entre colegas e vou tratar essa nossa tarde de hoje como se assim fosse, uma conversa informal. Meu jeito, você que já me conhece há mais tempo sabe que eu sou bastante informal e bem direto, e vim conversar mesmo com vocês, falar um pouco sobre infância e juventude e a defesa dos adolescentes, né, no processo infracional, e trazer um pouco da experiência do Rio de Janeiro, do que eu estudei um pouquinho no mestrado, e de, eventualmente, falar sobre algumas teses que a gente pode tentar sustentar, né, nos nossos processos, no nosso dia a dia, e, enfim, tentar ajudá-los a todos, porque, e aí eu já vou falar isso em seguida, o que eu acho que é melhor do nosso modelo de assistência jurídica, Marcos, não é só a nossa atuação extrajudicial, e eu entendo completamente o que você falou, né? O ECA e a Convenção de Direitos e a Constituição de 88, então veio o artigo 227, e a Defensoria também se estruturando ali ainda na Constituição e depois ganhando essa forma de quase um Ministério Público da Defesa, né? Não o Ministério Público, não quero me comparar ao Ministério Público, Deus, não é essa a intenção, né? Mas nesse sentido de também ser um órgão com as mesmas garantias
direitos, prerrogativas para exercer a defesa criminal aí em sentido amplo, né, tanto do adolescente quanto do adulto. Então, esse descompasso é latente. O ECA, por exemplo, tem o artigo que fala do interrogatório do adolescente, né, que é absolutamente inconstitucional nessa parte, diz que ele poderia ser sem a presença de advogados, se ele comparecesse lá com os pais, e que só se houvesse, se ele comparecesse sem advogado ou defensor, só se daria advogado a ele se o fato... Deixa eu ler aqui o artigo para vocês. Se o fato pudesse gerar sanção privativa de liberdade. O artigo 186, parágrafo 6º. Espera aí, que eu acho que estou com um problema. Vocês estão me ouvindo bem, não? E aí, sendo fato grave e passível de aplicação de internação semi-liberdade, medidas privativas de liberdade, portanto, e se o adolescente não possui advogado, ele vai marcar audiência de continuação e vai nomear defensor, fazendo crer que era possível, então, que esse interrogatório acontecesse sem a presença de defensor privado ou público, né? Então, são esses reflexos. Por exemplo, também a imposição da medida de advertência, Marcos, sem a necessidade de haver uma prova para além de uma dúvida, para uma dúvida além do razoável, né? Ela diz que pode aplicar a advertência se houver indícios de autoria, que é o requisito probatório para a aplicação das medidas cautelares, penais ou para internação provisória. E isso é um pouco desconforme com, enfim, as garantias processuais de qualquer acusado, seja ele adolescente ou adulto, né? Quando a convenção fala lá da Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de Direitos Civis e Políticos, quando fala lá das garantias processuais, ela faz a distinção dos litigantes em geral, né, no número 1 e no número 2, dos litigantes em processo criminal. E crime, obviamente, não é só aquela conduta praticada pelo adulto, mas também aquela pelo adolescente que lhe é assemelhada e que vai poder gerar privação de liberdade, e por isso que as garantias ali são maiores num processo para evitar, então, condenações ásperas e injustas. Isso é bem claro, então, assim, aí já respondendo essa sua provocação inicial, a gente percebe isso no Estatuto, né, ao longo dele, bastante, e sobretudo quando você vai falar da defesa infracional, né, da defesa, aspas, criminal. Eu vou falar criminal, gente, aí eu vou ficar aqui no aspas, porque eu não gosto de elevar esse caráter, né, que as coisas são absolutamente diferentes, a proposta pedagógica da medida socioeducativa é absolutamente diferente, e eu acho que essa equiparação que a gente acaba fazendo muitas vezes pode legitimar discursos de redução de idade penal, discursos de endurecimento, então, das sanções penais juvenis. Mas eu vou falar criminal, se eu estiver falando do adulto, eu também estou me referindo ao adolescente, mas, claro, fazendo essa distinção já logo de início. Bom, mas aí, contando um pouco da história da minha tese lá de mestrado, eu me propus a estudar, ela chama assim, para uma defesa criminal efetiva, a assistência jurídica integral e gratuita em Portugal e no Brasil. E aí eu me propus a comparar um pouco os modelos. E aí eu estudei o modelo português, é o modelo do Judicare, que é o modelo lá da advocacia dativa, que é feita com base no caso a caso. Ela, em tese, abrange algumas áreas, até a parte extrajudicial, mas ela não é muito forte na parte extrajudicial, acho que eles não conseguem avançar nisso, ela fica mais centrada numa atividade judiciária mesmo, uma assistência judiciária e não jurídica, e ela é gerida pela Ordem dos Advogados, que faz as nomeações dos advogados que se voluntariam para fazer participar desse esquema de apoio judiciário. E aí, você, quando olha os modelos, claro que tem questões relacionadas ao sigilo, né, para saber qual defensor vai ser mais efetivo ou não, questões relacionadas ao sigilo, questões relacionadas à amplitude dessa assistência, vai ser em todas as fases do processo, desde que momento, vai ser também no processo de execução, e aí a gente comparei esses modelos também. Mas o que mais me chamou a atenção foi, olhando para a nossa realidade, né? Apesar de dois sistemas de justiça no mundo serem bastante semelhantes no sentido
da seleção de pessoas mais débeis para comporem as fileiras aí que vão ingressar nos espaços de privação de liberdade, ou unidade de internação, ou prisões. É uma tônica comum, e isso explica, inclusive, o baixo índice no mundo inteiro de privação de liberdade para crimes de colarinho branco, etc. E aí, assim, numa sociedade muito desigual como a nossa, em que as violações de direitos são estruturais e estruturantes, não se tem como admitir um modelo de assistência jurídica que fique só no caso a caso. Porque a gente sabe que lidando no caso a caso, a gente não fica no varejo, não lida no atacado e não consegue, então, proporcionar uma defesa efetiva. E aí, o que mais bonito do nosso modelo, e aí que a gente tem que ter essa concepção, né, e conseguir tentar atuar dessa forma, é a compreensão de que também no processo infracional, né, e no processo criminal, as violações dos direitos, elas são coletivas, né? Elas não são só daquele adolescente ali individualmente. É preciso ver a tutela coletiva de direitos também nesse campo coletivo. E aí a gente consegue fazer uma defesa efetiva se a gente tiver algumas estruturas e tentar se organizar para conseguir fazer isso. Não é à toa que a gente consegue, por exemplo, tutelar direito de liberdade, que é tradicionalmente individual, por habeas corpus coletivo, né? Uma construção que partiu nossa, lá na Defensoria do Rio, na Defensoria de São Paulo também, com os habeas corpus coletivos dos shoppings, não, do toque de recolher de adolescente, que alguns juízes elaboravam portarias lá com base naquele artigo 149, dizendo que a criança não podia ficar fora da rua depois de 2 horas da manhã, um resquício claro do menorismo, e que a gente vai ver também na aplicação das medidas socioeducativas desse discurso, né? Esse cavalo de Troia do princípio do superior interesse, utilizado para violar direitos, né? O que o juiz acha que não é bom para o filho dele, e realmente pode ser, ele pode querer educar o filho dele não querendo que o filho fique 2 horas da manhã em casa, a Gisele também pode, mas não quer dizer que a gente vá fazer uma portaria dizendo que nenhuma criança vai poder ficar desacompanhada na rua e dizer que isso é uma situação de risco, né? Então, essas tutelas, então, das liberdades coletivas, né, por conta dessas violações massivas, conseguiram ser levadas pela gente em habeas corpus coletivo, e agora, recentemente, nós e vocês conseguimos lá no Supremo Tribunal Federal, o HC coletivo, para a redução da capacidade da superlotação nas unidades de internação, né, e aplicação do princípio do números clausos, revelando, então, que a gente também, na defesa criminal, a gente precisa não descuidar do caso individual, porque o nosso compromisso sempre é com aquele indivíduo que a gente está sentado ali do lado, né, mas também conseguir se organizar de uma maneira de, quando a gente perceber que as violações acabam sendo estruturais, né, e até estruturantes, que a gente consiga combater isso nesse nível. E na infância e juventude, como a maioria dos casos, pelo menos essa é a realidade do Rio, mas eu acredito que essa também seja a realidade da Bahia e de outros estados da federação, onde tem defensoria pública instalada, né? A maioria das violações e das defesas sejam realizadas por defensores públicos, a gente tem essa capacidade de começar a ver e fazer, então, umas defesas estruturais. E a gente precisa ter essa uniformidade no comportamento e nas defesas, né? E incidir estratégica e adotar estruturas de litigância estratégica e conseguir, então, fazer com que as nossas teses sejam vitoriosas. A gente sabe que hoje tem essa litigância em massa, né, inclusive no processo criminal, e é importante a gente fazer isso. E como a gente faz isso? A gente tem que tentar identificar casos bons, né, casos bons em todos os aspectos e que já venham preparados desde o início pelo defensor, né, que comece a trabalhar desde o início quando ele se depara com o processo. Então, assim, é importantíssimo que hajam esses encontros que a Gisele promove e a gente tenta promover, e que a gente tente fazer, então, essa atuação mais uniforme, que os colegas estejam atualizados com as teses. Uma outra coisa importante que eu vi também lá quando eu estudei, e aí eu recorri muito à doutrina norte-americana,
porque eles fazem muita pesquisa sociológica, assim, eles entendem o Poder Judiciário como uma espécie de... é um serviço, né? E eles começam a ver os efeitos práticos daquilo dali e também os esquemas de assistência jurídica e os efeitos práticos que eles produzem. E aí, também para uma defesa efetiva, ficou muito claro para mim que há uma necessidade enorme da gente ter um excelente contato e confiança do adolescente para que ele possa, então, revelar fatos e que serão necessários para o processo para a gente conseguir trabalhar as causas, né? As possíveis defesas dele. Lembrando que a gente não precisa provar nunca que ele está errado, basta a gente lançar uma dúvidazinha ali que, em tese, isso daí beneficiaria. A gente sabe, e eu sempre digo que, infelizmente, o estándar probatório da maioria dos juízes ele é muito baixo, né? Basta que um policial ou uma vítima de roubo fale que foi o nosso menino. Se ele for preto, então, vai ser mais fácil ainda ele ser condenado, né? Vários relatórios que a gente faz de pesquisa mostram isso, esse racismo estruturante, né, estrutural dos processos criminais, que o menino está, enfim, aspas, condenado. Mas é importante a gente conseguir essa confiança deles, né, e mostrar, então, eventuais erros e dúvidas na acusação e começar a questionar esse estándar de probatório que acham que tem uma dúvida além do razoável quando tem só policial, vítima, quando hoje em dia a gente vive num cenário de ampla monitorização de coisas, de filmagem de coisas, né? É preciso que essas investigações criminais, então, tenham um pouco de mais relevo. Mas falando, então, da confiança, porque tudo começa na primeira entrevista, né, com um adolescente. E aí, assim, é absolutamente importante esse contato. Estou falando isso por quê? Porque, assim, estou falando óbvio ensinando Papa a rezar missa, né? Às vezes eu me sinto nessa missão aqui, Gisele, que você me deu, ensinar Papa a rezar missa. Mas, enfim, às vezes o dia a dia nos burocratiza, né? E eu falo por experiência minha e não estou dizendo que vocês agem dessa forma, mas me burocratiza. Então é preciso a gente sempre estar atento a isso, se reinventando e se dizendo isso para nunca esquecer. Até porque, como a gente lida com uma massa de casos, a gente pode, nessa burocracia, esquecer de algum detalhe. Então, conversar com o adolescente, a partir dessa conversa, uma conversa muito franca e honesta para ele conseguir ter confiança em você, uma conversa em linguagem acessível, né, para ele também conseguir te compreender e, a partir daí, então, fazer a defesa dele. E aí, a primeira tese defensiva que eu não concordo, mas vou conversar com vocês. E aí fica para o debate, Marcos, Gisele podem falar. Se o interrogatório do adolescente tem que ser no início ou no final. A gente sabe que tem precedente do STJ dizendo que tem que ser que é no início, porque o rito processual é próprio, muito embora o rito seja próprio e ele aplique a videoconferência, pelo menos nas decisões liminares, que eu tenho perdido todos os habeas corpus, para os adolescentes, né? Então, é próprio quando convém. Quando não convém, aplica lá a analogia. Mas, enfim, isso é importante saber. Eu, como não gosto de aproximar muito o processo infracional do criminal, para evitar esses possíveis expansão do poder punitivo, acho que ele tem que ser no início, até para permitir a própria remissão dos casos. Agora, isso, gente, a gente vai ter que muito sentir do juiz que você trabalha, do promotor que você trabalha. Se você está com um juiz que não é um juiz da infância e juventude, que nem devia estar lá, a verdade é essa, e talvez, Gisele, isso é uma coisa que a gente deve brigar lá pelo CONDEG, solicitar, né, capacitação dos juízes quando concorrerem às varas da infância, porque é muito diferente, né? O juiz da infância é diferente, tanto no protetivo quanto no infracional, e até mesmo para saber conseguir trabalhar em rede, né? Que é muito importante, e essa horizontalidade que é própria da magistratura, e não é crítica nenhuma a isso, mas é própria deles, é difícil conseguir fazer essas construções mais horizontais. Então, assim, se o juiz que está lá é um juiz que sabe que vai dar remissão, que sabe que o processo infracional que é natural naquela fase daquele menino realmente testar limite e o tempo vai corrigir aquilo, se ele tem isso na cabeça dele, ele tem isso como verdade, e ele vai aplicar as remissões, mesmo se for um tráfico, se for um roubo, tiver uma família lá, ele vai aplicar, eu acho que no início pode ser bom. Mas isso é uma tese que, né, você tem que ver muito do seu dia a dia. Alguns colegas, então, insistem que isso seja no final, e aí como é que fazem? Se
orientam o silêncio e depois pedem o reinterrogatório, porque pelo CPP, né, o interrogatório pode ser a qualquer tempo, então, depois da prova, então, essa talvez seja uma saída. E aí fico também para o debate essa questão. Na hora da conversa, eu sempre esclareço, e é bem importante esclarecer, sobre o direito ao silêncio, né? E a gente vê muito assim que os adolescentes acabam falando mais do que devem. Eu não gosto nunca de dizer o que ele tem que dizer, porque, né, apesar de eu até achar que os réus não têm compromisso de dizer a verdade, poderem falar o que eles quiserem. Mas eu não gosto. Mas se ele começa a falar coisas que não estão no processo, eu digo, olha, isso aqui não estão lá no processo. O Rodrigo Fúlio, não sei se você vai lembrar, Gisele, agora aqui contando uma historinha breve, você me diz aí o tempo, hein, Marcos, que eu estou falando aberto. Falava assim, chegou numa audiência especial de evasão de semi-liberdade. E aí, era aquela audiência que era retorno, não tinha reiteração das evasões e tal. Então, era uma audiência tranquila, que ele não estava nem, assim, nem tinha lido o processo direito, só viu que era a primeira evasão da semi-liberdade, primeira apreensão, ia tomar uma ensaboada lá e ia ter esse retorno. E aí, o que você estava fazendo? A pergunta da promotora, né? Aquelas perguntas de praxe. Eu estava roubando, estava traficando, não sei o que. Aí ele caiu da cadeira, foi uma gargalhada geral. Óbvio que, enfim, não aconteceu a regressão da medida, mas é para ver como os meninos falam muita besteira. Então, assim, é importante também, no interrogatório, preparar o nosso menino, a meu ver, não dizer o que ele tem que dizer, mas dizer que tem coisas que não estão no processo, que se ele quiser falar o que ele pode falar, mas isso aqui não está no processo, e se ele falar, prejudica ele. Ele tem que ter essa consciência, né? E a gente tem o dever de orientar ele. A gente está ali para assegurar a melhor defesa dele. A gente o nosso papel é esse, que às vezes é muito confundido. Nessa questão aí das videoconferências, uma juíza vinha dizendo que causar a resistência, né, às audiências por videoconferência, né, sem a presença do adolescente, sem saber se ele estava entendendo ali o que estava acontecendo, a internet caindo, se a mãe dele está lá, que isso era uma resistência injustificada, contrária às finalidades da socioeducação. Como se a gente estivesse ali para atender alguma finalidade da socioeducação e não realizar a defesa efetiva que ele merece, obviamente, dentro dos padrões éticos que regem a nossa carreira, né? Mas, fora isso, estamos ali para fazer a defesa dele. Que qualquer adolescente merece, né? Se ele fosse atendido por um advogado, também teria. Ninguém tem interesse na aplicação de medida socioeducativa nele. Temos que ele seja uma pessoa feliz, que consiga construir um projeto de vida e felicidade. Mas que imposição de medida socioeducativa, esse interesse aí não é da defesa. Talvez uma medida mais branda que a pretendida pelo promotor, mas não uma medida socioeducativa em si. Esse papel, então, mal compreendido, que a gente, né, tem que falar, tem que sempre dizer, né? Bom, aí do interrogatório, a gente tem que ver que teses vai adotar. E aí são aquelas teses criminais mesmo lá do tráfico. Se for tráfico, enfim, a gente às vezes perde aqui, não sei se aí também tem. Se o lugar é dominado por facção criminosa, já meteram uma associação no menino, não importa se tem um, tem dois, tem três. E aí insistir nas perguntas, por exemplo, para caracterizar a estabilidade, é que o policial só sabe o que ele viu ali do flagrante. Fazer perguntas, tudo que o senhor sabe do adolescente, então só sabe ali do flagrante. Sim, então não tem, se ele não aprendeu, né, documento nenhum, não tem celular, não tem nada, não tem só como dizer porque foi apreendido naquele lugar que ele também estava associado ao tráfico. Aquelas confissões informais subreptícias, ridículas, que encontra um menino sem nada, ele, sei lá por quê, baixa uma divindade nele, um padre lá, sei lá, ele resolve dizer que a droga está na casa dele, aí ele deixa a pessoa entrar na casa dele. Quer dizer, uma história que ninguém acredita, porque não é possível que isso tenha acontecido no mundo real, em que as pessoas falaram, olha, você não pode me dizer, se quiser não precisa me dizer nada, você não precisa contribuir comigo, mas você pode me contar aí. Quer dizer, não faz o menor sentido. E ainda assim, essa lenga-lenga, lero-lero, alguns juízes, né, e promotores acabam caindo. Então, é importante perguntar se houve alerta ao direito do silêncio, ver se o menino estava estrupiado ou não, para descredibilizar a vítima, né, o depoente lá, o policial militar. Nas questões do roubo,
Eu acho que é muito importante, muito, muito importante a gente tentar, sobretudo quando elas vêm de inquérito, né, dos AIAs, tentar desclassificar, caracterizar muito a falsa memória e as questões dos reconhecimentos. A gente tem a coisa lá do reconhecimento fotográfico, aquela jurisprudência dizendo que, e do 226, a inobservância, que é mera irregularidade, blá, 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 blá. Então a gente está perdendo aí. A gente tem que tentar agora, não é descaracterizar o reconhecimento em si, mas dizer que aquele reconhecimento, da forma que foi feito, pode ter incutido uma falsa memória naquele indivíduo. Né? Na verdade, ele acredita piamente que aquela pessoa que está ali foi aquele que ele roubou. Mas aí a gente tem que distinguir dois momentos. A pessoa que ele reconhece foi a pessoa que ele fez o reconhecimento da delegacia, que não necessariamente é a pessoa que estava lá no momento dos fatos. E ele pode ter se confundido porque viu no jornal, porque recebeu um negócio no WhatsApp, porque o policial mostrou uma foto só e aí ele acabou criando essa memória. É muito bom, tem alguns estudos que falam isso, que brancos, na hora de fazer os reconhecimentos de negros, confundem os traços, então é bem possível que faça esses reconhecimentos errados. Na verdade, é aquilo que eu falei do início, né? Esse estando probatório é uma porcaria, mas lamentavelmente os juízes acabam acolhendo as nossas alegações, dizendo que a vítima do roubo não tem interesse em prejudicar o adolescente. Não tem interesse, mas ele pode ter apontado a pessoa errada, né? E basta isso, não precisa nada mais. Para a gente precisa, mas não somos nós que julgamos, né? Então, assim, tentar trabalhar também na questão do roubo essa questão da falsa memória, que eu acho que é muito importante. Outras questões e aí a gente já vou mais para as medidas socioeducativas que são mais específicas, né, do processo infracional em si. Mas tentar, sempre quando está ali na audiência, não sei na Bahia, mas assim, aqui no Rio, é tudo concurso material, um monte de coisa, assim, bis in idem, bizarro, tentativa de homicídio, resistência, tudo na mesmo balaio. Por exemplo, às vezes umas tentativas de homicídio, claramente resistências. E aí, que isso não é explorado e tem procedência. Botam porte de arma junto com roubo agravado pelo emprego da arma, tudo em concurso material. Quer dizer, umas defesas que no criminal a gente faria, e por conta da soma da pena, e que às vezes o defensor da infância chega, não vou fazer não, porque, enfim, no final das contas a gente vai escolher uma medida socioeducativa adequada. Mas assim, aqui no Rio faz uma super diferença, porque a gente está tentando, né, fazer a central de vagas. Não sei se isso vai acontecer na Bahia. Eu acho que com o acordo do Fachin, Gisele, é imprescindível que aconteça, porque ele fala do números clausos, né, no inciso 1. Então, se vai entrar um, tem que sair outro, como é que ele vai decidir quem entra um, como é que sai outro? Tem que haver essa regulação de vagas. Então, é importante decotar esses excessos de acusação, até porque, apesar de a gravidade do ato infracional por si só, né, não justificar a manutenção da medida de internação, lá, parágrafo 2º do artigo 42, eu acho, da lei do SENASE, os juízes acabam levando essas coisas em consideração, usam outros argumentos, porque é muito fácil, né, pegar daqueles relatórios, sobretudo em unidades superlotadas, em que não tem um acompanhamento efetivo, e, infelizmente, não por conta dos profissionais, dos trabalhadores do SUAS, longe disso, fazendo esforço de nó em pingo d'água, mas era para atenderem 20, atendem 40, 60, a matemática não fecha, é óbvio que o atendimento, que o relatório não vai ser tão profundo quanto essas equipes gostariam de fazer. Então é fácil pensar elementos dali para a questão da gravidade, né? Então, assim, é importante também a gente decotar todos esses excessos da representação. Aqui no Rio, eu não sei se é a realidade da Bahia, mas assim, elas são sérias, assim, se você olha e compara com a denúncia do Correio, né? Ela é totalmente assim, a mais em termos de tipos penais. E com relação à medida socioeducativa, e aí que eu acho que é o trabalho importantíssimo nosso. Se a gente conseguir, né? E aí eu sei que às vezes falta tempo, falta estrutura, mas o ideal era que a gente já no processo de apuração a gente conseguisse mostrar para os juízes estratégias, né, para o menino reescrever, né, abandonar aquela trajetória infracional.
Então, assim, às vezes é importante a gente ouvir testemunha, o vizinho que está disposto a ajudar ele, a professora que está disposta a ajudar ele, realizar de alguma forma alguma defesa, investigação defensiva nesse sentido, para abrandar a medida. E aí insistir na questão de que a gravidade da infração não é a única causa, né, para a escolha da medida socioeducativa, que é o que, na verdade, ocorre na maioria das vezes. Né? Já tem até uma tabelinha, mais ou menos. A tráfico, primeira passagem semi-liberdade, roubo com arma, internação, se estiver estudando semi-liberdade. Quer dizer, umas coisas que não avaliam a realidade global ali do adolescente e a capacidade que a própria comunidade em que ele está inserido, a família em que ele está inserido tem de auxiliar ele ali e, portanto, não fazer essa privação dos vínculos que é muito grave para eles nessa fase que estão, até porque eles estão no momento de construção de identidade, e ser colocado numa instituição total, com agente socioeducativo, raspa a cabeça, bota o uniforme, isso causa prejuízos, então, enormes. A gente tem que tentar também, na defesa, ouvir essas testemunhas que seriam de caráter, né, no processo criminal, que não seriam relevantes, assim, no processo, na hora da determinação da pena, talvez ali pela conduta social, mas como normalmente no processo criminal não tem nada para valorar negativamente a conduta social, as testemunhas de caráter acabam sendo besteirada. No infracional, se a gente conseguir desenvolver essa estratégia, é bom. Até porque, né, personalidade e capacidade de cumprir lá pelo parágrafo do artigo 112, né, além da gravidade da infração. Bom, então acho que sim, queria colocar essas teses assim, para a gente refletir. Não sei quanto tempo ainda a gente tinha combinado, Marcos, tem, se dá para falar alguma coisa de execução de medida ou se eu já estendi demais. Não, mas vamos lá, a gente combinou aí. Tem quanto tempo ainda? Você quer passar para a execução? Você quer parar? Não, então vai, faz as suas intervenções. Veja, faço uma intervençãozinha, então, de uns 10 minutos aqui, que eu acho que tem muito a ver, harmoniza muito com o que você falou. Eu ontem fiz uns rabiscos, não é tese de mestrado, não, não é dissertação de mestrado, não, mas uns rabiscos, assim, muito, que eu acho que complementa muito essa sua fala, que o próprio título do painel, né, tem uma pegada bem pragmática, como você está desenvolvendo aí. Eu estava aqui pensando, e pensei a seguinte estrutura, conversar um pouquinho sobre a importância do discurso, da postura, até da imagem desse adolescente na audiência de apresentação e também do familiar dele. Vou me concentrar nisso. Inclusive, assim, esse encontro é muito voltado para a galera do interior, para os colegas do interior. Tem colegas, né, com mais experiência, Zé Renato, Austin, Itabuna, mas tem muitos colegas também que estão iniciando a carreira assim na infância. E eu vou tentar dividir, compartilhar com vocês um pouquinho dessa experiência que você também toca. E para isso, assim, pensei assim, em 4 grandes contextos assim, que me conduzem à minha atuação nessa coisa da importância da postura e do discurso desse adolescente, desse familiar. Eu acho que você vai concordar comigo. Quase 100% dos processos de apuração de ato infracional, eles são fruto de apreensão em flagrante do adolescente. Então, nos leva a acreditar que nosso campo para discutir materialidade e autoria, principalmente, ele é pequeno. Porque, assim, por deficiência estatal, não se investiga, no Brasil se investiga pouco, e aí você tem, na grande maioria das vezes, apreensão em flagrante, e a minha experiência tem me levado a crer que há um pouco espaço para discutir materialidade e autoria. Além disso, você tem um processo de apuração de ato infracional, como você falou aí, uma baixa qualidade instrutória, uma qualidade de produção probatória baixa. Qualquer pessoa que vai num fórum e passa nos corredores vê 3 homens, provavelmente policiais, discutindo sobre um processo que vai depor, logo em seguida, do outro lado da porta. E muitas vezes está com um papel na mão que provavelmente é uma denúncia. E para não ficar só de um lado, você também, às vezes, na frente do fórum, você passa para entrar no fórum, você vê advogados, trabalhistas, civilistas, todo mundo com uma meia-lua de clientes e testemunhas, assim, conversando e instruindo. Então, assim, nossa qualidade probatória, ela é baixa. Esse é o segundo contexto. E o terceiro contexto é que eu acho que cada vez mais, principalmente nas capitais, nossa produção de processo, assim, ela é em massa, né? Os processos de ato infracional, principalmente aqui em Camaçari, Salvador,
nas grandes cidades, eu imagino que no Rio também, assim, é muito processo, é muita audiência de apresentação o tempo todo, com essa baixa qualidade probatória. Então, eu tenho 10 anos na infância, 5 anos na especializada e 5 anos nessa clínica geral, e tenho percebido a importância do discurso, da postura desse adolescente na hora da audiência de apresentação, que você tocou um pouco nesse assunto, e também desse familiar. Eu, historicamente, sempre fiz meus memoriais, quando era da clínica geral, os memoriais criminais era materialidade e depois, segunda sessão, era autoria. E, na infância, era materialidade e autoria. Depois de um certo tempo, eu passei a colocar uma terceira sessão, que era dosimetria da pena, nas minhas alegações criminais. Nas minhas alegações infracionais, eu comecei a colocar medida socioeducativa mais adequada, como você falou. Comecei a enfrentar essas questões. E o que eu percebi durante o tempo foi de que, na área criminal, nosso campo, o campo da dosimetria da pena, ele é um campo menos subjetivo, ele é mais vinculativo, menos discricionário. É a escala penal, né? E você acaba tendo pouco espaço também para trabalhar ali. Diferentemente da infância, que você tem um campo maior e tem cada vez mais valorizado esse terceiro campo, que é da medida socioeducativa mais adequada. No campo da maternidade, como você falou, assim, perfeito, assim, eu me utilizo muito do direito penal, quando estou discutindo maternidade. Eu, nesse tempo todo, convivi com vários juízes que acham que, quando é tráfico de adolescente, não precisa haver necessidade do laudo definitivo da droga, e para adultos, sim. Então, você tem que enfrentar essas questões ainda. Então, o direito penal, para mim, é muito interessante, mas eu concordo com você também que eu não gosto também de uma total fusão, eu tenho um certo receio disso. Na parte de autoria, eu me sirvo também bastante do direito penal, como, por exemplo, que o juiz não pode se valer somente das informações colhidas na fase policial para querer condenar alguém, né? Definir a autoria com base em informações da fase policial. Agora, na terceira sessão, digamos assim, da medida socioeducativa mais adequada, é mais amplo e eu acho que se distancia um pouco do modelo de direito penal, processo penal. E eu parto da seguinte ideia, assim, que tem a ver com o quarto contexto que eu coloco, que é um neomenorismo que eu acho que vige para esse julgador da infância no Brasil. Neomenorismo no sentido, assim, de que há muito ainda de um ranço, assim, do menorismo, mas que é envolvido também por uma doutrina da proteção integral. É um resquício, é algo que é oriundo do menorismo, e eu vou explicar. Eu não gosto, assim, de julgar o menorismo com os olhos do presente. Eu vejo todo mundo fazendo isso. Eu gosto muito de procurar entender o menorismo a partir também dos olhos do passado. Eu acho que o menorismo, assim, foi uma conquista importante do final do século XIX, inclusive, assim, por mulheres progressistas da época, que isso é pouco falado, e foi uma tentativa de sair do direito penal do menor, que era basicamente esse direito já conquistado do adolescente ser preso num ambiente diferente do adulto, que foi uma grande conquista já, lá do século XIX, e aí chega o menorismo como uma forma de dar um tratamento diferenciado, não somente de separá-los, mas dar um tratamento diferenciado para crianças e adolescentes desviantes. E aí se inaugura, enfim, um tribunal de menor especializado lá em Chicago, nos Estados Unidos, e eu acho que ali nasce a ideia da medida socioeducativa, no sentido assim, vamos suprir, vamos dar uma carga para esse adolescente desviante do que ele precisa. Claro que naquela época podia significar choque elétrico, se entendesse que ele tinha um comportamento psiquiátrico diferenciado, poderia, enfim, claro que depende da época, mas assim, ao mesmo tempo tinha cuidado de saúde, tinha assistência social, tinha castigo também, mas é um pouco assim, suprir a carência daquele adolescente desviante. Eu acho que essa ideia, ela continua, claro que com a roupagem da doutrina da proteção integral a partir de 88. Então, um pouco essa mistura. Então, assim, na hora de definir a medida socioeducativa mais adequada, há parâmetros constitucionais, como, por exemplo, de que a intervenção é excepcional e breve, é uma conquista da doutrina da proteção integral. Você tem parâmetro, uma moldura legal, assim, convencional também, da Convenção Internacional sobre o Direito da Criança de 89. Você tem uma moldura do ECA, que é uma moldura legal, que vai tratar lá no artigo 122, dizer quando é que pode ser internado um adolescente, isso são conquistas da doutrina da proteção integral.
Depois você vai afinando para, na hora do juiz, definir qual a medida substitutiva mais adequada. Ele analisa a gravidade da infração, como você falou, além disso, as circunstâncias do ato, e aí eu chego agora onde eu quero chegar, que é na parte que fala das necessidades pedagógicas, que é esse ponto final, assim, que o juiz ele vai dar uma carga maior ou menor de socioeducação, de intervenção socioeducativa nesse adolescente que incorreu no ato infracional. Eu aqui, então, eu bolei aqui rapidamente alguns pontos, assim, que tratam um pouco sobre esse discurso, finalmente, assim, do adolescente, para a gente poder discutir aqui, e fica à vontade depois para a gente poder conversar sobre o tema. Que é uma realidade. Eu não estou aqui, a minha fala não é para criticar o sistema propriamente, mas é para como o defensor público deve atuar diante desse sistema, que é, na hora de dosar e definir a medida mais adequada, ele é um sistema que o julgador é neominorista. Então, eu tenho, assim, o primeiro ponto, o adolescente que chega e dá o bom dia e boa tarde, que ele é educado, mostra civilidade. Na minha experiência, assim, eu tenho visto que ele tem uma tendência a receber uma carga interventiva menor do que aquele adolescente que não tem civilidade, que se mostra mal educado. Percebo isso. Tem um lance aqui no ponto 2 que eu coloquei, cabeça baixa e nariz empinado. Eu acho que o adolescente, que eu acho que não é legal nem uma coisa nem outra. O garoto, adolescente com a cabeça baixa, eu percebo, assim, né, do jogador neominorista, assim, que é a maioria, que ele dá uma relação com aquele adolescente que já viveu na unidade de internação, por isso ele se aculturou a se manter com a cabeça baixa quando vai falar com o juiz, promotor, com o defensor, ou ele tem familiares que viveram no mundo carcerário. E do outro lado, você tem um cara do nariz empinado, que aqui na Bahia a gente chama de bicho solto. Então eu chego com esse cara antes da audiência e tipo assim, bicho solto não dá, não pode ser, se for bicho solto vai se dar mal, lá na audiência de apresentação. No Rio tem essa expressão também, bicho solto. Tem bicho solto, sim. São 11 pontos que eu coloquei aqui. No terceiro, higiene pessoal. Assim, infelizmente, eu percebo isso na minha história de atuação, que o adolescente que está, né, que vem da delegacia, que não está cheiroso e tal, ele tende a ser mais visto de uma forma mais afastada, e aí gera uma insensibilidade, um afastamento do julgador, esse jogador neominorista que eu falo. Acho que o adolescente que é dócil, se mostra dócil na audiência de apresentação, ele tem uma tendência a conseguir uma remissão logo em seguida, ou uma intervenção socioeducativa menor. Tem uns que pedem perdão, aquela coisa toda e chora. Tem o adolescente da ternura, que é meigo, às vezes ele faz uma meiguice com a mãe, faz uma meiguice com o filho pequeno que está ali sentado do lado, nos braços da esposa. Tem a lance da simpatia, essa capacidade de fazer o outro até se colocar no lugar, em seu lugar. Eu vejo isso pesando. Tem a questão da imagem, e aí vem a questão da beleza. Eu já devo ter participado de cerca de 2.000 audiências de apresentação. A grande, estúpida maioria são de adolescentes negros ou pardos aqui na Bahia. Pouquíssimos são brancos. O que eu percebo é que os garotos brancos têm um tratamento diferenciado. Eu não consigo identificar exatamente em relação aos negros pardos, mas assim, quando surge um branco, e se for alinhado com uma família ali que aparenta um status social, pelo menos aparentemente um status social um pouco elevado, a proximidade com o jogador neominorista é outra. Depois da audiência ali, eles vão discutir sobre o shopping que está inaugurando na cidade, porque eles todos frequentam aquele shopping. Então, isso gera uma impressão que eu tenho que isso gera uma chance maior de remissão ou uma intervenção socioeducativa mais reduzida e mínima, especialmente que é o que o defensor busca nessa intervenção socioeducativa mínima. Boa capacidade de comunicação, articulação das palavras, e aí eu acho que as mulheres, as meninas, dão show em relação aos meninos. As meninas têm capacidade de se comunicar e articular as palavras, ou falando a verdade, ou falando mentira. Eu acho que elas se articulam melhor e respondem melhor, e eu acho que se dão melhor nisso. E aí eu vou para as instâncias... Isso aí eu vou te interromper, cara. Fica à vontade. Eu tenho
a impressão de que o tratamento com mulheres, meninas, adultas ou adolescentes, que cometem crime, acabam sendo um pouco pior, porque elas não são, esse papel não é um papel feminino, né? No seio da nossa sociedade, não é um papel feminino. E aí, quando elas sentam ali naquele banco, meu amigo, pode crer que vem martelo. Aí falo, tem as instâncias de controle social informais, que é família, escola, trabalho e igreja. E você tocou um pouco nesse assunto aí, né? A importância da família, nesse discurso desse adolescente que está na audiência de apresentação. Tem um adolescente que tem família e respeita os pais, e tem aquele adolescente que vem com o discurso de que já nem mora com os pais, que já mora com os colegas, que provavelmente ali todo mundo tem experiência em audiência, sabe? Quando ele fala isso, é porque a galera está repartindo dinheiro do tráfico, está morando já de aluguel em algum lugar com os colegas. Então, esse discurso sabe, os melhores e piores discursos para uma defesa de um adolescente na audiência de apresentação. Você tem o trabalho, né? Sempre, se ele trabalha melhor do que se ele nunca trabalhou. Nessa estrutura nossa, assim, né, capitalista, assim, isso é algo que o julgador neominorista, assim, ele vai reconhecer como algo positivo e que acho que vai merecer uma intervenção socioeducativa menor por conta disso. A escola nem se fala, né? Você tem variações do garoto que está 3 anos sem estudar, do garoto está matriculado, mas não frequenta a aula, do garoto está matriculado, frequenta a aula, tem bom aproveitamento. Eu percebo uma diferença na intervenção socioeducativa. Tem a questão da igreja, e aí passa por uma ideia interessante, que você também tocou aí, que assim, é interessante a gente conhecer o julgador com quem a gente trabalha, o promotor. Se você tem um jogador que é muito religioso, cara, o adolescente vem com o discurso dizendo que logo depois do ato que ele se arrependeu e voltou para a igreja, e está frequentando a igreja 3 vezes por semana, a mãe do lado vai dizer glória a Deus, e o jogador vai dizer Deus lhe abençoe. E assim, isso pode ser muito bom para ele, esse tipo de discurso. Você tem, falar um pouco das instâncias de controle social formais, do lance da reincidência, né? Se ele já entrou na unidade de internação, já foi internado ou não, da reincidência. Nesse tema, aí eu não gosto de me apegar completamente ao direito penal, porque eu acho que é isso, a infância tem essa particularidade. No direito penal você tem as súmulas, isso, reincidência, maus antecedentes a isso, não é isso. E na infância a gente não tem essa coisa precisa. Então, se o adolescente fala que já foi para uma delegacia, é pior do que se ele não falasse que não foi para a delegacia. Se ele fala que foi para a delegacia, estourou um processo formal, é pior do que quem foi só para a delegacia, mas não estourou nada formal. E você tem uma gradação que até chegar numa internação, no garoto reincidente, que já reiterou, né? E, por último, falam sobre esses aspectos assim, né, do discurso e postura do adolescente na audiência de apresentação. Tem a questão da confissão. A depender do julgador, minha experiência tem mostrado que a depender do julgador, tem jogador que supervaloriza a confissão. Se o adolescente ele confessa metade do discurso dele na polícia e não reconhece a outra metade, ele pode ter uma consequência, uma intervenção socioeducativa por esse juízo muito maior do que se ele confessa. Assim, claro, cada caso é um caso, mas é importante nessa ideia que eu digo, assim, né, de poder conhecer o jogador. Tem jogador que valoriza muito a confissão, outros menos. É diferente, né, do direito penal, que é uma coisa mais tabelada em relação à confissão. E essa confissão não basta ser confissão, me parece. Você tem que mostrar arrependimento. Tem um pouco da postura. Não basta reconhecer o que fez, mas, sobretudo, tem um jeito de fazer isso. Pelo menos assim, né? Acho que nossa experiência mostra isso. E, para finalizar, em relação à família. A voz, a postura, o discurso dessa família na audiência de apresentação. Basicamente, assim, quase 100% das vezes é mulher, é a mãe. Muito raramente é o homem, no primeiro aspecto. Então, me referindo aqui à mãe, eu tenho visualizado, enquanto fazendo esse rabisco aqui, eu visualizei 3 tipos de mãe. Você tem uma mãe preferida do neominorismo, que é ideal, e que o defensor público, eu falo o que você falou também, a ideia não é chegar para uma mãe e falar minta, mas é possível você ter uma conversa com essa mãe antes da audiência e construir coisas muito legais, coisas socioeducativas até, que vai servir para ela depois. Então você tem essa mãe
que é a mãe que o jogador neomenorista gosta e quer. Você tem a mãe negacionista e a mãe histérica. A mãe negacionista é aquela que nega o tempo todo que o filho está envolvido com a infração, com o mundo infracional, tem uma afetividade imensa por ele, um apego enorme, o protege o tempo todo, não tem nenhuma censura ou controle social em relação a ele, não impõe limites. É um pouco de que Lacan, na psicanálise, chama de função materna, está mais ligado à afetividade. Muitas vezes ela é submissa a esse adolescente, às vezes até agredida por ele. E no início da carreira eu até achei que poderia ser interessante uma mãe chegar na audiência e falar: meu filho é ótimo, é muito tranquilo, o menino tomou 3 tiros, traficou, matou 3, ela está dizendo que o menino é ótimo na audiência. E se no primeiro momento a gente pode achar que pode ser uma testemunha abonatória bacana, eu tenho visto assim que isso é relativo. Do outro lado, você tem a mãe histérica, que é aquela que não tem afetividade nenhuma para o adolescente, mete o pau o tempo todo, e caceta, é agressiva, não tem paciência nenhuma, que é uma mãe também que não tem estrutura, que não mostra estrutura para esse jogador, que pode controlar seu filho, pode orientar seu filho, fazê-lo repensar sobre o erro que ele cometeu. Então, eu converso bastante com as mães, assim, na busca dessa mãe, para que ela encontre essa mãe que é uma mãe que orienta seu filho, está próxima, que conversou com ele depois do ato infracional, que deu o seu carão, mas tem afetividade também, e que vai estar mais agora próximo a ele, depois que tudo aconteceu. Mais ou menos isso. Valeu, Marcos. Só assim, complementando e falando um pouquinho do que você comentou também, isso de conhecer o julgador, a técnica de decisão está longe, a gente sabe disso, de uma mera boa aplicação do direito, né? Os juízes, e sobretudo na escolha da medida socioeducativa, o campo discricionário, né, voluntário, de voluntarismo é muito grande, infelizmente. Então todas essas coisas vão influenciar no julgamento dele, porque quando você está julgando, você está dizendo o direito ali naquele caso concreto, você está substituindo a vontade das partes, e aí você tende com quem você tem mais empatia, que é com quem você se aproxima mais, e aí você falou do racismo, claro, né, coisas mais leves com os brancos, é porque ele consegue se identificar mais com aquele menino e exercer, então, esse juízo de empatia e se colocar, imaginar talvez um filho dele ali e talvez ser mais leve com aquele adolescente. Sem dúvida, a confissão na infância, ela só pode vir, para mim, se ela vier acompanhada de um arrependimento. Se ela não tiver acompanhada de arrependimento, ela só serve para enterrar o adolescente, porque não vai mostrar, né, que o processo de responsabilização já iniciou-se, porque quando você se arrepende, você tende a, enfim, a não fazer uma segunda vez, né? Afinal de contas, você reconheceu que aquilo dali não é certo, você não quer então aquilo, por isso que se arrepende. Então, se o processo de responsabilização se iniciou, a medida tende a ser mais branda. Agora, se não tem esse arrependimento, é só produzir prova contra ele. Então, é boca de siri. O adolescente não fala, porque quem não se ajuda não se atrapalha. E aí a importância da família também de conseguir conversar com essa família e de tentar trazer, mostrar para, independente da mãe ser esses 3 tipos que você mencionou, mas que ela consiga compreender qual é o papel dela ali na audiência. Primeiro é dar apoio ao filho dela e conseguir explicar para o filho o que aconteceu, para ela conseguir também entender o que está na vida dela, né? Afinal de contas, o filho dela é parte da vida dela. E ela também sofre com aquele processo. Mas de como a presença materna, no sentido dela conseguir, né, mantendo aqueles vínculos comunitários, fortalecendo e ser um espaço de cuidado, afeto, para o menino não fazer besteira de novo e ter novos horizontes, é importante que ela consiga compreender esse papel, então, na hora do depoimento, falar, independente dela ser a histérica, a negacionista ou a outra. Eu só fico assim com cuidado quando você fala do responsável, porque às vezes, e talvez a gente tenha que ter esse discurso na hora de fazer a nossa defesa, o garoto é uma maravilha mesmo, é amável com a mãe, é incrível, mas é uma peste. Então, assim,
quando alguém dá o seu depoimento, ele fala sobre o ponto de vista dele, né? Então, talvez na hora na própria conversa com a mãe, se ele falar, ele é um ótimo filho, não sei o quê. Tá bom, minha senhora, mas esse aqui é o seu ponto de vista, como eles tratam em casa. Mas a senhora viu aqui que deu 3 tiros, não sei o exemplo que você estava dando, né? Então, assim, ele realmente... E aí, para ela, na hora de narrar isso, afinar esse discurso, né? Mostrar que ela tem que ter esse cuidado para não parecer que ela é uma mãe que passa a mão e que não tem, então, propostas para o menino. Uma coisa muito importante, Marcos, que às vezes a gente descuida, é o relatório interdisciplinar que as unidades de internação podem fazer e que são determinantes, às vezes, para a gente conseguir uma medida mais branda. Que, infelizmente, a jurisprudência vem dizendo que não é causa de nulidade e que aquilo dali o juiz não está vinculado e, portanto, pode, inclusive, rejeitar, né, as conclusões que ele tira, mas são mais elementos que agregam ali o caso e a gente consegue trabalhar em defesa do nosso adolescente. E aí, assim, terminando já a parte infracional, minha sugestão, na parte, perdão, da aplicação da medida e não da execução, é que a gente sempre eleja algum tema, Marcos, da institucional mesmo, e começar a tentar fazer uma litigância estratégica em relação a esses temas. Aí, por exemplo, falsas memórias, e aí o defensor trabalhar isso desde o início, comunicar a coordenação, comunicar os defensores do tribunal, para que esses casos sejam acompanhados e a gente consiga produzir alguma coisa a favor dos nossos meninos e meninas, porque do jeito que está, a gente vai atropelado, né? 2.000 audiências, como você falou, a maioria flagrante. Então, tentar fazer esses encontros e, a partir de discussões, eleger esses temas assim, e a gente conseguir, então, com base, né, nessa possibilidade de a gente ter corpo, porque são muitos casos que a gente tem, a gente, então, fazer alguma mudança, uma virada na jurisprudência, e acho que isso é importante. A gente fez, aí, falando já do recurso e indo para a execução, aqui no Rio a gente elegeu como prioridade a questão da execução imediata das medidas socioeducativas, que, aliás, é outra coisa que tem que ser trabalhada também, né, Marcos? A questão da atualidade e da realidade dele na hora da escolha. Tá, fez, mas e daí? Já passou um ano, ele está estudando, ele está namorando, está morando em outro lugar, não está mais com aqueles amigos ali, vão aplicar medida socioeducativa para quê? Vai lá. Aproveitando o princípio da atualidade aí, Bruno Moura pergunta aqui, como é que você observa a aplicação do princípio da atualidade na hora da aplicação da medida socioeducativa, especialmente em face da execução provisória da medida? Então, o direito, né, infracional, penal juvenil, o nome que queiramos dar, ele se inicia com a violação do bem jurídico, né? E por isso que o menorismo, que você estava até tentando dar uma salvada e tal, das mães, ele peca por isso, né? Ele vai colocar os dois, o abandonado e o infrator, na mesma situação, e eles vão ser objetos daquela tutela. E aí, enfim, causando graves problemas, enfim. Mas o início é ali, né? A ofensa é um bem jurídico, o menino praticou. Agora, o fim não é esse. O fim é fazer com que ele consiga desenvolver as potencialidades dele e ele escreva a história longe de uma trajetória infracional. Então, se ele já fez isso por meios próprios, né, o Estado tem que se colocar à disposição dele para poder auxiliá-lo, né? Enfim, então promovê-lo socialmente com escolarização, profissionalização, apoio psicológico e social, né, para que ele consiga compreender as questões dele e ajudar ele a fazer um projeto de vida. Mas se ele já fez isso por ele mesmo, não faz o menor sentido de aplicar a medida socioeducativa, que não a reafirmação de bens jurídicos, que é estranha na questão da aplicação das medidas socioeducativas, né? Então, assim, até para caso de homicídio, já aconteceu, há 2 anos um homicídio. Pô, o garoto tá bem pra caramba, não tem por que aplicar medida para ele se realmente ele já é uma outra pessoa. Manda ver. Esse encontro é muito voltado para a galera do interior, né? Então, eu acho que uma coisa que tem tocado muito eles lá é o seguinte, eu queria saber a sua experiência sobre isso, sobre remissão, o tema, remissão pré-processual, a ideia do promotor. Aí a gente volta para aquele início lá de 1990 do ECA, que o MP de São Paulo construiu esse ECA sem nenhuma participação da defensoria, e aí constrói uma remissão pré-processual em que o promotor ele concede essa remissão, normalmente acumulada, poderá ser acumulada com LA de 6 meses, mais um PSC de 6 meses, e é muito comum no interior aqui que esse processo, então, vá para o juízo, e o juízo, ele homologue sem qualquer participação da Defensoria Pública. E há casos em que o MP sequer
houve excepcional, mas há casos que eu já vi do MP sequer escutar ou ouvir esse adolescente, muito menos o seu representante legal. Então, ele concede essa remissão imprópria, envia para o juízo homologa e vai ser encaminhado para o programa de execução. A gente derruba todos isso aqui no Rio, não acontece mais. Derrubamos todas, recorremos, é bem tranquila aqui a jurisprudência nesse sentido, de remissão pré-processual acumulada com medida por violação dos princípios do contraditório, não tem nenhuma acusação formal ali contra aquele adolescente, ainda mais sem a oitiva da defesa, não tem mais acontecido, já aconteceu durante um tempo, e isso daí a gente recorreu muito e ganhamos todas anuladas por violação ao princípio do contraditório, a compreensão de que a medida socioeducativa, ainda que ela tenha caráter pedagógico, essa natureza pedagógica, inclusive age meio aberto normalmente, tirando a PSC, né, que a PSC é um esforcinho, mas a liberdade assistida, que tem um caráter, né, de promover o adolescente socialmente, acompanhar ele ali. Queria eu que as liberdades assistidas fossem executadas a contento, né, e com esse comparecimento semanal, de tutoria ali, de apoio ao adolescente, mas infelizmente também a deficiência dos CREAs acontece, a gente precisa atuar nisso. Vai lá. Sobre a remissão processual, desencadeada ali na audiência de apresentação, diz que o juiz, né, concede essa remissão. Eu queria saber um pouquinho de você, assim, no Rio de Janeiro, essa remissão é um ato que parte do MP para o juízo, ou o juízo de ofício, ou a defesa tem participado de uma forma até dialética, como se fosse algo assim como uma transação penal, e tem construído conjuntamente essa remissão acumulada com medida socioeducativa em meio aberto? Na audiência, a acusação oferecida, ou seja, a representação oferecida, e faz uma audiência, ele é interrogado. Sim, eu acho que a gente, inclusive, pode pedir, né? O adolescente, a excepcionalidade da intervenção judicial está lá no 35 da lei do SINASE, e também estão nas diretrizes de READ. A adolescência é esse momento em que as pessoas fazem besteira mesmo. O problema de todo processo infracional é que a gente esquece de que só quando a gente tem filho, ele vai lembrar, né, vai olhar para os filhos dele, mas normalmente são adolescentes que talvez não sejam, aspas, infratores, né? E aí eu falo infratores geralmente, não sejam aqueles adolescentes mais rebeldes. E a gente esquece de que a gente faz muita besteira na adolescência. E aí quer julgar com a nossa bagagem de hoje um adulto, e aí que se coloca e esquece, então, essas peculiaridades. Então, assim, a gente pede, eu já pedi muitas vezes, olha, acho que isso aqui é caso de remissão. O que acontece, eu acho que o juiz pode oferecer, o ECA, ele ouve o Ministério Público, mas ele não necessariamente precisa colher aquela opinião, né? Então ele ouve, não, sou contrário, tudo bem, eu acho que a excepcionalidade da intervenção judicial não tem sentido no caso concreto, e aplica ainda assim. A defesa concordando, obviamente, né? Porque só pode ter aplicação de medida socioeducativa sem o devido, quer dizer, não é sem o devido processo legal, né? Mas com um processo legal encurtado, né? Só com as declarações do adolescente, se a defesa concordar, então acontece da gente participar, fazer esses requerimentos e demonstrar, né, do porquê o processo não há necessidade do processo seguir. A minha experiência é que muitas vezes, Marcos, as coisas, problemas judiciários que vão impactar nisso. Pô, não quero ficar ouvindo testemunha porque minha pauta está lotada, o garoto já falou que foi ele, se eu julgar, se eu ouvir as testemunhas, eu vou dar uma liberdade assistida, uma PSC, tudo bem, então vamos dar só uma LA por menos tempo, entendeu? Acaba indo por essa, mas muitas vezes, mas o ideal era que isso fosse aplicado em todos os casos que ela se revelasse adequada, inclusive graves, desde que, obviamente, o adolescente apresentasse alguma estrutura, algum projeto de vida que mostrasse que só esse apoio em meio aberto fosse necessário. Acho muito interessante essa ideia de a gente trazer uma dialética para a remissão, que eu acho que fica um pouco assim, desde 1990, se for analisar o ECA, é muito assim, a concessão judicial da remissão, não tem participação da defensoria. E eu acho um momento muito estratégico, pessoalmente, esse momento da dialética da construção da remissão na hora de negociar essa remissão mesmo, entendeu? Lançar os argumentos e a juíza, enfim, o julgador,
MP vai descendo a sua oferta, a sua proposta, na medida que estiver argumentando defensivamente. Eu acho que é possível construir uma dialética bacana na remissão. Por isso que eu quis. É super importante. E, assim, depois eu mando... Aliás, o CONDESP vai fazer um banco de petições, hein, Gisele? E aí a gente vai se reunir, então, na comissão e tentar fazer um compilado de teses para facilitar a vida de todo mundo. Sabe quem está no interior, às vezes juízo único, caraca, ele para uma audiência no meio do família aqui discutindo se é um salário de 20% do salário mínimo, uma audiência infracional, e aí, né, clica, bota a chave para o outro lado. Mas a ideia de não ter do processo morrer, né, de não da intervenção jurisdicional ser excepcional, está expressa tanto em RIAD quanto na lei de sinais, então a gente tem que pedir isso sim. E sempre agora, aquilo, contraditório, né? O cara não vai poder aplicar uma medida socioeducativa sem a concordância da defesa ali, porque o devido só pode aplicar a medida socioeducativa com o devido processo legal, né? Depois de apurada. Se não for apurada, a defesa tem que concordar com a aplicação. E é muito importante negociar isso e talvez explorar essa questão da estrutura judiciária. Aquele cartório cheio, um monte de processo, não sei o quê. E aí você bota uma medida mais leve, fala, não, faz a remissão aqui, vai ter que fazer audiência, pedir mandado, escrivão, entendeu? Ainda mais no interior, vara única, explorem essa nossa, que está a nosso favor, né? Eu sei que está caminhando para o final, por causa do horário, eu queria lançar a última pergunta, que tem a ver com a execução. Eu percebo também, nas comarcas onde eu trabalhei, que quando o programa de execução de mídia socioeducativa em meio aberto é muito deficiente, é quase zero, o juiz, o julgador, ele tem uma tendência a querer internar o adolescente muitas vezes porque ele está desacreditado em relação ao meio aberto. Diante desse contexto, entre outros, por exemplo, de que a Defensoria Pública não é apenas um defensor do direito de liberdade desse adolescente, principalmente no processo de apuração de infracional, mas de um modo geral é mais amplo isso, enquanto ele é sujeito de direitos. Será que não é incumbência da Defensoria Pública, talvez até mais do que do MP, buscar estruturar, garantir a efetivação da lei do SINAS e estruturar melhor esse programa de meio aberto? É a minha impressão também, assim, o meio aberto sendo deficiente, a tendência, como o sujeito não acredita que aquilo dali vai poder beneficiar o adolescente, né, nessa nova trajetória, ele vai julgar, então, com a gravidade mesmo, traficante, internação semi-liberdade, e até crendo internamente, não acho que ninguém que vai ser o melhor para o menino. Talvez porque não vejam essas unidades, acham que seja o melhor para o menino, tá? Porque quem vai e olha não pode achar isso. Mas quem não vai ver, com esses olhos aqui que um dia vão virar pó, não pode, acaba internamente achando que aquilo ali realmente é benéfico. Certeza que a gente tem que tentar promover a qualificação dos programas de meio aberto, né? Tanto em relação à suficiência, de número de CREAs, de equipe técnica talvez especializada, dependendo do número de atendimentos, do número de adolescentes, né, que frequentam ali o serviço de adolescente em cumprimento de liberdade e prestação de serviço à comunidade. Aí você falando isso, Gisele, me cobra aí, a gente aqui no Rio fez uma CP para cumprimento do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, que já devia, né, existir há muito tempo, então é um bom caminho dos colegas começarem, e esses planos normalmente vão envolver a qualificação do meio aberto, e que são, segundo o STJ, de cumprimento obrigatório, né, as metas ali pactuadas. Então sim, nosso dever atuar coletivamente nesse aspecto. E aí vamos fazer um banco também de procedimentos de instrução, portarias, sugestões de ofícios, os colegas já estarem com a coisa um pouco mais fácil, né? Porque é muito difícil também exigir de um sujeito que não tem núcleo de tutela coletiva no interior fazer todo esse trabalho com aquele milhão de assistidos vendo ali na porta dele. Então, talvez o nosso papel também como coordenação é tentar ajudar nesse auxílio. O problema é que a gente, enfim, é afogado de demandas, né? Aí já estamos na execução, não vai dar nem tempo, né? Só então para falar, talvez, de vocês insistirem nessa tese, já que aqui no Rio a gente tem conseguiu no STJ, essa coisa da execução imediata, pegar a decisão da prisão em segunda instância e dizer que para o adolescente não pode ter execução imediata da medida socioeducativa, sobretudo se ela for privativa de liberdade,
quando ele respondeu solto. Porque se ele respondeu internado provisoriamente, eu até consigo entender que existe alguma cautelaridade. Fazendo um paralelo do direito penal, por isso sempre é em aspas aqui. E então, há necessidade da execução imediata. Agora, se ele respondeu o processo em liberdade, não tem o menor fundamento para ele aplicar da medida de internação, já iniciar o cumprimento se ele faz o recurso. A gente ganhou esses HCs, o HC no STJ, com o ministro Sebastião, e aqui no TJ do Rio, incrivelmente, câmaras que bem assim, rigorosas, no sentido ruim da palavra, rigoroso, né? Concedendo os habeas corpus. Então, acho que a gente pode... Aí, assim, não é fazer habeas corpus para qualquer execução imediata da medida, mas aqueles que os meninos estavam em liberdade e que têm determinação de expedição de mandado de busca e etc. Diante do horário, vou passar a palavra para a Gi e lhe agradecer por ter aceitado o convite e ter conversado com a gente aqui nesse encontro. Prazer foi meu. Foi muito bom. Quer fazer alguma consideração final, Zambuja? Eu não, só arrumamos mais trabalho, né, Gisele? Que agora eram petições, casos individuais, Marquinhos já botou a gente para a tutela coletiva aí do meio aberto. E assim, a tutela coletiva do meio aberto é sensacional, porque se você qualifica os CREAs, você, via Transgênero, ainda qualifica os outros serviços que estão ali, né? Que são, sei lá, 9, idoso, criança vítima de violência sexual, mulher. Então, mas é isso. E um abraço aí para o Bruno Moura, que mandou pergunta, pô, querido amigo. Então, assim, minhas considerações é esse trabalho do meio aberto, a gente já está começando, engateando, viu, Marcos? Conversando mesmo até com o próprio Tribunal de Justiça, Ministério Público, para meio aberto mesmo, tá? E agora aqui com a Zambuja, eu vou pedir sim, Zamba, essa CP para você, tá bom? Para passar para os colegas. Com relação a essa escolha do tema, eu achei isso fantástico, eu acho, né, Marquinhos, que a gente tem que fazer realmente isso aqui, escolher um tema para levar para o tribunal, né, do tribunal a gente subir para conseguir jurisprudência, esse da atualidade, para mim, já teve um caso péssimo de um estagiário da Defensoria Pública, né, que foi até Bruno Moura que fez o HC, e, enfim, a gente conseguiu eliminar, mas foi péssimo. Então, assim, eu acho que a escolha do tema também, como você falou, a gente está... É mais trabalho ainda aqui para a gente da coordenação, mas é um trabalho extremamente prazeroso, e eu acho que a gente tem que fazer mesmo uma tese de defesa, certo? Então, assim, eu quero agradecer a Zambuja, a Marcos, que são meus amigos, eu fico aqui tendo que ser formal, chamar pelo nome, não é? Agradecer a vocês por terem topado vir fazer essa mesa. Queria muito que fosse presencial, mas já que não deu, vamos virtual mesmo. Quero agradecer aos colegas, né, que participaram desse encontro. Todas as palestras vão ficar disponíveis na escola para posterior, né, visita, enfim, para quem quiser assistir. Então, eu quero agradecer a todo mundo, convidar todos os colegas e a Regi, que amanhã, 9 horas, temos a palestra com Rio de Janeiro, com a doutora Eufrásia, né, falando sobre trabalho infantil. Rio Bahia, né? Rio Bahia. Rio Bahia de novo. Então, assim, amanhã convido a todos a participar dessa palestra de manhã. Viu? Vou desfazer aqui essa sala. Obrigada, Zambuja. Obrigada, Marquinho. Beijo. Eu que agradeço, Gisele. Muito bom te ver. É uma pena não ter sido presencial, que você sabe que eu adoro Salvador.